Olá, está começando mais um De Frente com a Lei aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet. E hoje recebemos a vereadora Tatiane Frisso, do PSDB, tratar aqui de diversos projetos, pautas que têm permeado o mandato da vereadora, a quem eu de imediato saúdo. Vereadora Tati, como a senhora é conhecida, uma honra tê-la conosco aqui. Bom, uma alegria, né? Falar um pouquinho a respeito das ações do mandato, do que estamos planejando para Caxias do Sul. Sempre importante essa transparência com todos aqueles que acompanham o mandato e a TV Câmara Caxias. No decorrer dessa legislatura, vereadora, nós conversamos em diversas oportunidades e até no decorrer do nosso bate-papo vamos dar uma satisfação da sequência de algumas das suas iniciativas, mas vamos abrir por uma bem recente, que foi a aprovação em plenário do Conselho de Matriz Africana, das religiões de matriz africana aqui em Caxias do Sul, que partiu de uma indicação sua, o Executivo mandou o projeto e agora já é uma realidade, claro, ainda há uma tramitação burocrática no âmbito da Prefeitura para instalar de fato esse conselho, mas que vai ao encontro de uma dúvida que muitas pessoas têm às vezes, mas quais são os limites de um vereador, até que ponto um vereador consegue influenciar? E a senhora achou um caminho e conseguiu provocar uma política pública efetiva. Exatamente, acho que isso é importante, né, a gente falar que muitas vezes os vereadores têm boas ideias, né, e têm iniciativa, querem fazer, mas por questões legais, né, vereadores não podem propor alguns projetos, algumas iniciativas, especialmente quando vai onerar de alguma forma o poder público ou quando ele dá uma atribuição, né, para que o Executivo faça alguma ação. Por isso a gente fez uma indicação e, na verdade, a ideia da criação deste conselho surgiu durante a conferência. Né? A conferência é um espaço importante em que a gente ouve as pessoas que estão ali representando seu segmento e elas trazem as demandas, trazem as ideias, falam das dificuldades, né, o que está indo bem, o que poderia melhorar para Caxias do Sul. E eu participei dessa conferência, né, e uma das principais lutas com relação aos povos, né, de religiões de matrizes africanas era que se tivesse a criação de um conselho, né, Caxias do Sul, exatamente, é uma das cidades que mais tem casas e mesmo assim, né, eles se sentiam muitas vezes não ouvidos, não representados, sentiam falta de um diálogo mais próximo com o poder público. Então, a partir disso, a gente começou, né, uma série de reuniões e tratativas com a nossa Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. É um projeto que não poderia vir pela vereadora, né, porque seria inconstitucional. Claro. Mas aí a gente, então, sentou com o Executivo, o prefeito se comprometeu, né, trouxe toda a equipe de governo para entender quais eram as necessidades e para que a gente pudesse, então, viabilizar esse projeto. Por que ele é importante? Eu ia lhe perguntar isso, da necessidade de ter um conselho. O conselho, ele tem um papel que é formular políticas públicas e ele ouve os segmentos que estão envolvidos. Então, é um momento em que, através das plenárias, através das discussões, através dos encontros das pessoas que representam essa pauta, vão surgindo ideias. E essas ideias, com o passar do tempo, viram políticas públicas que são permanentes. Isso é importante porque troca governo, entra governo, mas aquilo que é construído pela comunidade, chancelado, né, pelo poder público, fica. Então, independente de quem será o prefeito, de quem serão os agentes públicos, aquilo que foi construído permanece. E eu acho que é esse senso que a gente precisa cada vez mais ter, né? A consciência de que nós estamos aqui construindo algo que ficará como um legado para a população, independente de quem estiver aqui, né? Algo positivo. Só para situar quem nos acompanha, vereadora, é um conselho que passa a ter uma estatura, uma paridade semelhante a, daqui a pouco, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, é mais ou menos por aí, que às vezes o município, quando vai elaborar uma política pública, vamos supor, na área da saúde, ou uma ação específica, ele consulta o conselho, com perdão pela redundância, para receber um parecer, uma opinião. Aí lá tem um presidente, tem representantes da sociedade civil organizada, por segmentos. Aí o executivo sabe, né, o conselho acha isso. Vamos ver agora como as outras instâncias também pensam. É nessa lógica o Conselho das Religiões de Matriz Africana? Exatamente, é nessa ideia, né, de ter um conselho consultivo que nos auxilie
a pensar, que nos traga demandas para que a gente possibilite, então, o crescimento e o fortalecimento deles enquanto atividade cultural, religiosa, né? Eles trazem uma coisa que é muito forte, de combater qualquer forma de intolerância. Então, acho que é importante que a gente tenha esse espaço para fazer esses debates, né? E os conselhos, eles costumam seguir essa lógica de serem paritários. Ou seja, a quantidade de pessoas do poder público é a mesma quantidade de pessoas da entidade civil, assim, né? De pessoas da sociedade civil. Da sociedade, exatamente, né? Então, tem esses debates, essas discussões, e a partir, né, desses encontros é que se chega, então, a um denominador comum, vamos dizer assim, e a gente começa a trabalhar para que isso tenha vez, tenha voz e que eles sejam, de fato, ouvidos. E até é muito engraçado, Fábio, porque, assim, as pessoas olham para mim, né? Mas, vereadora Tati, né? A senhora... Poxa, né, é exatamente o oposto do que a gente imagina quando fala de religiões de matrizes africana, né? A senhora é branquinha, do olho claro, né? A senhora é católica, já se declarou, enfim. Como é que essa pauta veio parar contigo? Isso é uma coisa interessante, Fábio. Porque... Questão do estereótipo, mas não quer dizer que não tem envolvimento com a pauta. Exatamente, né? As pessoas geralmente associam... Bom, mas a Tati defendendo isso, poxa, isso caberia mais ao tal vereador, ao fulano, ao ciclano, justamente pela questão do estereótipo. E eu costumo dizer, Fábio, eu acho que isso é importante que as pessoas tenham consciência, que o vereador, ele representa a comunidade. Então, tem pautas que eu amo, que são minhas, né, de questões pessoais que eu passei, que eu acredito e que eu luto. A questão da bicicleta, as questões das mulheres, do autismo, mas tem pautas que chegam até mim. Não pode virar as costas. E a gente não pode virar as costas, né? Independente do meu envolvimento, bom, talvez a Tati não seja a pessoa mais envolvida com aquela pauta, mas se eles confiaram em mim para trazer a sua demanda, a sua solicitação, a gente vai trabalhar para que isso tenha, de fato, né, um desfecho positivo. Então, por isso que eu falo, assim, o quanto é importante que as pessoas procurem os representantes. Porque Caxias é uma cidade enorme, mais de 500 mil habitantes, nós temos 23 vereadores, né? E muitas vezes a gente consegue ajudar as pessoas também que vêm, que trazem aqui a sua dor, a sua demanda, para que a gente possa auxiliar, né? Então, eu me sinto extremamente feliz de saber que essas pessoas confiaram no meu trabalho, me procuraram. A gente trabalhou por quase 2 anos nessa pauta e agora está se tornando uma realidade. Antes do intervalo, vereadora, como é que a senhora tem visto também essa miscigenação em Caxias do Sul, a convivência entre diversas etnias e matrizes culturais, agora que falamos das religiões afros, propriamente dita? A senhora é rainha da Festa da Uva de 2010, há muito tempo vem deparando com isso e a cidade progride nesse sentido. Cada vez maior diversidade. A senhora também entende que daqui a pouco essa iniciativa do Conselho das Religiões de Matriz Africana possa ser uma provocação no sentido de integrar ainda mais? Com certeza, Fábio. Eu costumo dizer que Caxias do Sul é uma cidade formada por muitas mãos. E todos aqueles que querem vir para essa cidade, construir a sua família, construir um espaço de trabalho, que querem contribuir realmente, são muito bem-vindos, né? Caxias é uma cidade acolhedora. Eu acho que a gente tem cada vez mais condições de ajudar esses segmentos a se unirem. Porque, assim como em algum momento, né, nossos antepassados, os meus, né, saíram da Itália, vieram para o Brasil acreditando em uma vida melhor, eles também deixaram os seus países, Senegal, África, estiveram, né, e estão aqui tentando construir algo. Então, acho que a gente tem que auxiliá-los nessa busca e nessa construção, e é isso que o poder público vem fazendo. Vereadora, nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo e para quem está nos acompanhando, já no retorno, trataremos do Fundo Municipal da Mulher, que já é uma realidade em Caxias do Sul. Então já voltamos, continue conosco aqui no De Frente com a Lei, hoje recebendo a vereadora Tatiane Frisso do PSDB. Já voltamos. O imposto de renda pode ter uma destinação de até 6% para projetos sociais, que incluem o Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso e projetos direcionados ao esporte, cultura e à área audiovisual. É importante destacar que, durante o ano calendário, o repasse da porcentagem pode ser direcionado integralmente para apenas uma das iniciativas ou fracionado para diversos projetos. Além dos 6%, existe a possibilidade de uma destinação adicional de 1%, que pode ser direcionada ao Programa Nacional de Atendimento da Pessoa com Deficiência e ao atendimento oncológico.
mas é necessário ficar atento. Durante o período da declaração do imposto, as doações podem ser feitas apenas para o Fundo da Criança e do Adolescente e para o Fundo do Idoso, ambas com destinação de até 3%. Já os repasses de 6% estão sendo liberados apenas para pessoas físicas. Pessoas jurídicas têm direito a doar 1% para os fundos. Juntos podemos fazer a diferença. Mulheres, quase sempre dói a alma, dói o corpo, dói a mente, dói o bolso. Entre tantas outras dores, a violência contra a mulher é realidade em nossa sociedade. Precisamos mudar, precisamos agir. Não podemos mais tolerar agressões contra as mulheres. Essas violências serão marcas em nossas vidas, mas podem ser superadas. Qualquer tipo de violência deve ser denunciada. Pois nossas vidas importam. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. Estamos de volta então com De Frente com a Lei aqui pela TV Câmara Caxias, recebendo hoje a vereadora Tatiane Frisso do PSDB e, como eu adiantava antes do intervalo, trataremos do Fundo Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e essa é uma graça do programa, vereadora Tati. A senhora veio aqui há uns anos dizer que estava apresentando um projeto. Depois a matéria obteve o aval do plenário. E depois, agora, está prestes a ser regulamentada. Na verdade, a senhora tentou apresentar o projeto, ele seria inconstitucional partindo de um vereador, a senhora fez uma indicação para o executivo, enfim, houve toda uma tramitação e hoje a proposta é uma realidade. Eu gostaria que a senhora explicasse, digamos assim, esse processo todo, até para as pessoas entenderem. Não veio do nada, mas já é uma realidade. Exatamente, Fábio. Bom, a minha luta, né, com relação aos direitos das mulheres vem de longa data, né? Muito antes de estar política, de estar vereadora, eu participava, veja bem, do CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. E dentro do conselho a gente acabava discutindo muito a necessidade, né, de políticas públicas, de recursos para que se executasse algumas ações. A gente falava muito a respeito das dificuldades que as mulheres têm para quebrar o ciclo de violência. E essa é uma realidade, Fábio, que ainda me assusta. A gente observa, né, que os dados demonstram que as mulheres levam de 5 até 10 anos para quebrar esse vínculo, né, essa violência que acontece. Então, cada vez mais a gente precisa de informação para que as mulheres saibam onde, como, quando buscar ajuda. Por isso que, enquanto estive, né, como presidente da Procuradoria Especial da Mulher, a gente fez uma série de ações, levando palestras, eu lembro informações. Do Apito. A gente fez várias campanhas bem com o marcante. Apito. E tudo isso é muito importante porque as mulheres precisam saber como buscar ajuda. E mais importante que isso, precisam reconhecer quais são os tipos de violência. Porque geralmente, Fábio, quando ela vai numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, ela vai porque a violência já chegou ao que a gente chama de um momento muito delicado, né? Que precisa de extrema atenção. Uma violência física, já tem um dano, né? Às vezes ameaça de morte. Só que a gente só reconhece a violência física. Ah, ele me deu um tapa, ele me deu um soco, ele me bateu. E antes da violência física, tem uma série de violências que as mulheres, por vezes, não entendem como violência. Uma violência psicológica, moral, um assédio, às vezes violência patrimonial. Então, este trabalho da gente conscientizar as mulheres, da gente levar informações, é importantíssimo.
É importantíssimo, né? Infelizmente, no ano de 2023, Caxias do Sul, junto com a região metropolitana, liderou os feminicídios. Isso é péssimo, né? Tivemos um caso agora recentemente, até o pessoal não sabia se caracterizaria já como feminicídio, mas uma mulher morta, uma residência. Acho que no Fátima. Exato. Esse final de semana. Então, para nós, isso foi muito triste, né? Nós tivemos 6 feminicídios em Caxias do Sul em 2023, na cidade de Caxias do Sul, e mais 2 se a gente contar na região da Serra, né? Se não me engano, a cidade de Garibaldi e Antônio Prado, acho que foi o outro. Então, Caxias do Sul e região metropolitana puxaram a alta dos feminicídios. E a partir disso, a gente precisa, e eu gostaria muito, Fábio, de não precisar mais falar desse assunto, né, de combate à violência contra a mulher, porque se nós vivêssemos numa sociedade de fato justa e igualitária, a gente não teria essas violências. Eu até comentava com a senhora antes do nosso bate-papo aqui, que tem sido uma pauta recorrente entre todas as vereadoras que passam por aqui, né? Exatamente. E a criação do fundo, por que ele é tão importante? Porque nós tínhamos sempre a questão de, ok, né, nós queremos fazer um evento, uma capacitação para as mulheres no mercado de trabalho. Ah, mas como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai viabilizar? De que forma a gente vai? Porque se não houver recursos, até mesmo para uma campanha, a gente quer fazer um material, né, imprimir uma cartilha, ter um material rodando numa rádio, alguma coisa assim, recursos. Então, justamente por essa dificuldade de ter esses recursos, é que a gente pensou, poxa, vamos criar um fundo que a gente possa captar de diversas formas, emendas parlamentares, através de projetos do governo estadual, governo federal, porque a partir do momento que a gente tiver um fundo, a gente pode dar um passo a mais para garantir esse... E é algo que quem não é do serviço público muitas vezes não entende. Ah, mas a prefeitura não tem um orçamento lá... de milhões, bilhões. Não, mas só um pouquinho, não é simplesmente ir lá no Caixa Único tirar um recurso e aplicar. Quer dizer, o fundo ele disciplina, ele estabelece uma rubrica, como a senhora mesma falou, tem políticas públicas, às vezes, do governo federal, do governo estadual, que você não consegue usufruir se não tiver um setor específico. Então, ali fica organizada, digamos assim, a própria dinâmica da política. Exatamente, e é uma forma da gente viabilizar, por exemplo, essas questões relacionadas a capacitações para o mercado de trabalho, da gente viabilizar campanhas, então, da gente poder até contratar, ter um palestrante que venha a Caxias do Sul para, né, fazer com que a nossa rede de proteção à mulher, que é muito boa, a gente precisa dizer que Caxias é exemplo para vários municípios, se qualifique ainda mais. Então, o fundo, ele viabiliza tudo isso, e eu fico muito feliz porque é como você falou, né, a gente teve um início. Tudo começa com uma dor, uma dificuldade, aí nós tivemos, né, essa ideia da criação do fundo. Ao longo do caminho tivemos que trabalhar, conversar com todos os pares, né, levar o projeto para o executivo, né, falar da importância, foi aceito isso, e agora a gente tem um final, né, que é de fato a regulamentação desse decreto que institui como vai funcionar, quais são os órgãos envolvidos, e agora a gente tem a questão de captar recursos, né. Eu fico muito feliz que a gente já captou R$100 mil para esse fundo e temos perspectiva de conseguir mais um valor também de R$100 mil. Como a senhora mesma colocou, e a propósito, estamos em um ano eleitoral, na medida em que o fundo vai ser agora regulamentado mediante decreto, ele se torna uma política pública da cidade, ou seja, não depende necessariamente de governo, está ali constituído. De que forma funcionará essa captação de recursos na medida em que o fundo já for uma realidade? E a propósito, ele estará vinculado a alguma pasta do município? Sim, ele está vinculado à pasta de Segurança Pública e Proteção Social, né, que é onde fica também Coordenadoria da Mulher, que também é um órgão que faz essas políticas públicas, Centro de Referência para a Mulher, fica dentro desta pasta. A nossa intenção é buscar emendas parlamentares, mas não apenas isso, projetos que existam do governo federal, governo estadual, que possa ser captado para esse fundo e usado para essas questões da mulher. Então, eu acho que é um avanço bem importante, assim, que a gente realmente, mais uma vez, dá um passo importante para proteger as mulheres. E eu costumo dizer que a gente precisa trabalhar muito, especialmente com a adolescência também, para que as meninas que estão começando, né, a ter um relacionamento, que elas consigam entender o que é saudável e o que não é.
Exato, e não só as próprias mulheres, mas o entorno ali, os homens, inclusive. Eu lembro, a senhora citava o período seu na Procuradoria Especial da Mulher, hoje a vereadora Rose Frigeri, que se encontra à frente da Procuradoria, há uma alternância entre as vereadoras, só para quem nos acompanha, a audiência, entender, e havia aquele chamado apitaço, né, em que até os próprios homens presenciando uma situação de agressão, um casal de vizinhos ou coisa do tipo, também fizesse o alerta para que, enfim, caracterizasse uma emergência, alguém chama a polícia, enfim, para coibir na hora, assim, uma situação de violência. É uma política de conscientização sem fim, praticamente. Exatamente, né? E o quanto é importante, porque a gente cresceu, Fábio, e eu cresci ouvindo isso, e acredito que tu também, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, o que as pessoas faziam? Opa, é uma questão interna, né, da privacidade do casal, eu não vou me meter. E aí acabava que as pessoas eram coniventes com a violência. E se essa mulher fosse morta, e se acontecesse algo mais grave, a gente, enquanto sociedade, falha como um todo, porque a gente está dizendo às pessoas que a gente não deve meter a colher. Então, hoje, justamente, né, o movimento que nós fazemos é o oposto, é de dizer, sim, a gente mete a colher, sim, nós sabemos que isso não é certo, sim, nós sabemos que não é um problema privado, é um problema público. E se tiver salvado uma vida, já valerá a pena. Já valeu a pena, né? E eu acho muito bacana, Fábio, porque cada vez mais a gente tem dito e tem feito esforços para dizer que não é uma pauta das mulheres, não tem que ser uma pauta das mulheres, e sim uma pauta de toda a sociedade. Exatamente. E aí a gente precisa que os homens, né, estejam também conosco pelo fim da violência. Vereadora, nós temos aí pouco mais de 1 minuto. Eu vou pedir que de forma breve, no que eu devolver a palavra à senhora faça suas considerações, digamos assim, na tela para quem está nos acompanhando. Já estarão os seus contatos para envio de críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Bom, gente, agradecer então a confiança das pessoas, dizer para todos que acompanhem, né, os seus vereadores, aliás, acompanhem todos os vereadores, é importantíssimo esse trabalho que a gente faz aqui na Casa Legislativa, discussões, projetos, debates. Tudo isso certamente, né, enriquece a nossa sociedade e convido a todos para que acompanhem, né, através dos contatos. Precisando de qualquer coisa, a gente está à disposição. Vamos no seu bairro ouvir a sua demanda, conversar. Acho que esse é algo assim bem importante. Eu sempre costumo dizer que o vereador, ele é o político, o agente político mais próximo da comunidade. Como sempre, a honra foi toda nossa, vereadora. Acabamos de conversar então com a vereadora Tatiane Frisso, do PSDB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.